eu quero convidar todos para nós meditarmos no texto que está no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, os versos 3 e 4 do primeiro livro dos Reis. Meu irmão, minha irmã, você que pode pegar aí agora a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, o exemplar da Palavra de Deus, e juntos vamos meditar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Para iniciar, vamos ler o verso de número 3 e o verso de número 4, que diz assim a Palavra de Deus: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre o tema Aprendendo de Deus no ribeiro de Querite. Aprendendo de Deus no ribeiro de Querite. Meus amados, Querite foi o lugar que Deus escolheu para guardar, esconder o seu servo Elias naquele período de grande seca em Samaria. O profeta Elias havia profetizado que não haveria chuva nos próximos anos sobre a terra, que nem orvalho cairia sobre a terra. Esta profecia, ela foi importante, porque através desta profecia, Deus estava destronando Baal na mente daqueles que o tinham como um verdadeiro Deus. Vocês sabem que nesse período, Baal era considerado o Deus da chuva. Ele era considerado o Deus da fertilidade. Então, quando chovia, quando o campo produzia, eles, por falta de conhecimento, prestavam honras e adoração a Baal. Diziam que chovia porque Baal fazia chover, que o gado era fértil, que o campo produzia porque Baal fazia essa produção acontecer. Então, nesse período de conflito religioso, Deus, ele usa o profeta Elias para profetizar que então não ia chover. Já que Baal era Deus e que Baal era o Deus da chuva, Deus usa o profeta Elias para dizer: 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a terra. É o mesmo que dizer: vamos ver então agora se Baal é capaz de mandar chuva, uma vez que Deus vai cerrar o céu, uma vez que Deus disse que não vai chover. Vamos ver se verdadeiramente Baal é capaz de fazer chover, se Baal é capaz de fazer o mantimento acontecer. Tudo isso Deus está fazendo com o intuito de abrir os olhos do povo, com o intuito de que a cegueira espiritual do povo fosse desfeita, para que ele chegasse à conclusão que só o Senhor é Deus, digno de honra, digno de glória, digno de ser adorado, de ser considerado, exaltado na beleza da sua santidade. Quando lemos esse texto sagrado, nós aprendemos que com a falta da chuva,
obviamente uma grande seca se instaurou sobre a terra. De acordo com o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, versículo 2, mostra que uma grande fome começou a assolar a terra. Uma vez que não choveu, a vegetação ela foi morrendo, no campo não houve produção, por falta de vegetação, o gado, as ovelhas começam a morrer, e houve uma grande fome naquele tempo. E é exatamente quando está anunciado um tempo de assolação, um tempo de seca, um tempo de fome, que Deus decide, além de ensinar os habitantes desta terra, mostrando que Baal não é nada de Deus, da chuva, da fertilidade, e mostrando que só o Senhor é quem tem o poder e a autoridade para dizer quando é que chove, quando é que estia, quando é que produz, quando deixa de produzir. Além de Deus ensinar o povo, através e a partir da profecia de Elias, nós aprendemos também sobre o cuidado que Deus tem com o seu profeta. E aí, quando lemos a partir do versículo de número 2, 3 e 4, aprendemos que Deus separou um lugar de refúgio para Elias, o Querite. O Querite era para Elias um lugar de refúgio, era um lugar de esconderijo, mas era também um lugar de providências. Quando lemos o texto sagrado, e quando nós estudamos sobre o termo Querite, no hebraico o termo Querite significa molde, ou seja, colocar no molde, colocar no tamanho certo. Por quê? Porque quando Deus, ele leva o seu profeta para o Querite, ele vai ficar inteiramente sobre a vontade e disposição de Deus. No Querite não tem padaria, no Querite não tem hospital, no Querite não tem farmácia, no Querite não tem mercado, não tem açougue. No Querite, Deus vai ensinar ao profeta Elias, e nós estamos aprendendo consequentemente, sobre o que é estar sobre a inteira disposição de Deus, rendidos inteiramente ao Senhor. Vamos analisar a palavra de Deus. Deus quer que no Querite Elias aprenda sobre a importância da providência. Querite era um ribeiro, e de acordo com a Bíblia Sagrada, Deus disse para Elias que ele beberia da água desse ribeiro. E para comer, Deus disse: eu tenho ordenado corvos que ali te sustentem. É para ficar no Querite, é para experimentar quem é o Deus que você serve, o Deus de quem você profetiza. E agora Elias, obedecendo a ordem de Deus, vai para o Querite e fica ali inteiramente rendido à vontade de Deus. Enquanto Elias está no Querite, Acabe não pode lhe tocar,
porque ninguém toca naquele que está no esconderijo do Altíssimo. Está escrito no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando o servo de Deus, quando a serva de Deus está habitando onde Deus quer que ele habite, onde Deus quer que ele esteja, ele nunca será tocado, a não ser por uma permissão divina. Fora disso, nunca será tocado. E é exatamente o que acontece com Elias, quando ele vai para o Querite. Olha que Querite significa moldar, colocar no molde certo. Ou seja, Deus está dando experiências para Elias. Ele vai sair do Querite melhor do que ele entrou no Querite. Ele vai sair maior do que ele entrou no Querite. Ele vai sair mais experimentado do que quando ele chegou no Querite. Ele vai sair mais maduro do que quando ele chegou no Querite. Porque ali ele vai experimentar o que é viver inteiramente à disposição de Deus, dependendo do milagre e da vontade de Deus. Mas observam que o Querite, no primeiro momento, ele não foi exatamente um lugar de tão severa provação. Ele é mais observado como um lugar de grande providência. Porque tinha água do Querite, a água que Deus preparou. A terra está seca, a sequidão está assolando toda a região. Mas onde Elias está, Deus preparou o Querite com água potável para ele beber. Pão, Deus mesmo dissera no versículo de número 4. E esse versículo aqui me chama muita atenção e me revela a grandeza do nosso Deus e o seu cuidado extremo conosco. Quando Deus diz, há de ser que beberás do ribeiro, é uma providência de Deus. E quando ele diz, e eu tenho ordenado aos corvos, como é que isso pode funcionar? Porque nós estamos falando de animal irracional. Essa ave, o corvo, é irracional. Mas Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E aí diz que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Habitou conforme Deus tinha lhe ordenado, junto ao ribeiro de Querite. E o versículo de número 6 diz, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e para beber ele bebia do ribeiro de Querite. Como é que pode Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive dos corvos, ele trabalhou no instinto do animal? É até difícil de explicar ao meu irmão. Mas Deus tem a capacidade de trabalhar no íntimo do instinto do animal para fazer-lhe levar pão e carne. Para Elias, junto ao ribeiro de Querite. Ele levava de manhã e ele levava à noite. O que é que isso nos ensina? Como é maravilhoso viver sobre a dependência e a providência de Deus. Como é maravilhoso crer no cuidado e na providência de Deus. Elias estava tranquilo. A crise assolava toda a região.
existem relatos na história desse período de fome em toda a região, principalmente ali na região de Samaria. Foi uma coisa terrível. Mas enquanto isso, Elias estava guardado no lugar que Deus queria que ele estivesse guardado, e estava bebendo do ribeiro e se alimentando, porque os corvos lhe levavam pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Não lhe faltou nada, não lhe faltou nada, porque Deus estava cuidando do seu servo. Deus estava abençoando o seu servo. E isso porque o seu servo estava dentro e no lugar que Deus queria que ele estivesse. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Querite não é lugar de morada. O Querite é lugar de passagem. O Querite não é para morar. O Querite é um refúgio apenas para um tempo. Existe o dia de entrar em Querite e existe o dia de sair de Querite. Porém, muitas pessoas podem se acomodar no estado de Querite. Tem água à vontade. De manhã tem pão e carne. Ao anoitecer tem pão e carne. Se não tiver cuidado, a pessoa se acomoda em Querite e deixa de executar o plano total da vontade de Deus, não querendo mais sair do estado de Querite. O Querite é um tempo para nós sermos amadurecidos. O Querite é o tempo que estamos escondidos por Deus por uma causa, por causa do perseguidor. No caso aqui, Elias estava sendo perseguido por Acabe. Mas quando chega o tempo de sairmos do Querite, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque Querite é um lugar de providência enquanto Deus quer que estejamos lá. Mas se chegar a hora de sairmos e não sairmos, Querite se tornará o pior lugar para uma pessoa estar. Querite só é um bom lugar para se estar enquanto estamos dentro da vontade de Deus. Depois que esse tempo se esgota, é muito perigoso ficar em Querite. Quando damos sequência na leitura da palavra de Deus, no versículo de número 7, está escrito que, passando os dias, o ribeiro de Querite secou. E é muito interessante o ribeiro de Querite ter se secado. E aí vem a interrogação: por que que o ribeiro de Querite secou? Primeiro, tem a questão lógica, a questão natural. Obviamente que cremos que se Deus quisesse, Ele poderia permanecer fluindo águas o tempo que Deus quisesse. Mas Deus permitiu que o ciclo natural das coisas acontecesse. Estava havendo na terra uma grande seca. Já há alguns anos sem chuva e nem orvalho sobre a terra. É natural que o ribeiro de Querite não suportasse essa seca tão terrível. E depois de um certo tempo, naturalmente, o ribeiro de Querite secou. O que isso nos ensina, pastor? Isso nos ensina que nós estamos sujeitos às lutas como qualquer pessoa dessa terra. Nós estamos sujeitos às perseguições, nós estamos sujeitos às enfermidades, nós estamos sujeitos aos fenômenos contrários da natureza, o terremoto, o vulcão, o tornado, o furacão. Nós estamos sujeitos. A diferença é que quem anda dentro da vontade de Deus nunca ficará desamparado.
As lutas, nós somos conscientes que elas são reais. Porém, se andamos dentro da vontade de Deus, entendemos que Deus nunca nos desamparará. Porque diz que o ribeiro de Querite secou, e apesar do texto não dizer, mas acredito que quando o ribeiro de Querite seca, o corvo também não vem mais. E por que que isso acontece, pastor? Porque era chegado o tempo de Elias sair daquele lugar. Já tinha passado o tempo de escola. Já tinha passado o amadurecimento daquela fase da vida. Querite não quer dizer molde, moldar, colocar no molde. Então, se Deus queria que Elias saísse de Querite, é porque ele já tinha entrado no molde que Deus queria naquela fase da vida. E agora Deus queria que ele fosse bênção em outro lugar e que ele fosse bênção para outras pessoas. Que ele fosse levar bênção para outras pessoas. E o cuidado de Deus é tão grande que quando o ribeiro seca e que não tem mais de onde tirar água, e que o corvo cessa de vir de manhã e ao iniciar da noite, Deus, que não desampara o seu servo, mais uma vez vem falar com o profeta. E eu quero que você entenda essa palavra nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você deve prestar atenção no que Deus fala contigo. Porque se você prestar atenção no que Deus sempre fala contigo, tenho certeza que em cada fase da vida Deus vai cuidar de você. Existe a fase do Querite, de entrar no Querite, e existe a fase de sair do Querite, de não estar mais no Querite. Existe um momento que Deus quer que estejamos no Querite, e existe um momento que Deus quer que a gente abandone o Querite. Mas é importante entender, não de nós mesmos, mas de Deus, qual é a sua vontade para conosco. E Deus disse para o profeta Elias, versículo de número 7, diz que não havia chuva, o Querite secou. E no versículo de número 8 diz que veio mais uma vez a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Então não era para ir em Sarepta fazer uma visita e voltar para o Querite, era para abandonar o Querite. Porque para Sarepta era para ir habitar. Vai para Sarepta, lá em Sidom, habita ali, e aí Deus vai dizer: e eis que ordenei ali uma mulher viúva, ela vai te sustentar. Sabe o que acontece? Se Elias desobedece à voz de Deus e permanece no Queribe, que até agora foi uma bênção para ele, ele morre. Mas pastor, o Queribe até agora foi uma bênção para ele, mas até o momento que Deus quis que ele ficasse lá. Agora Deus não quer mais que o seu servo permaneça lá. Deus quer que agora ele vai para Sidom. Deus quer que agora ele vai para Sarepta. Porque Deus tem um novo tempo, uma nova fase, uma nova forma de cuidado, aleluia, uma nova forma de cuidado para o seu servo. E além dele ser cuidado por Deus, continuamente ser cuidado por Deus, de uma nova forma, Deus também quer torná-lo uma bênção, um instrumento para abençoar outra família. Lá na frente tem uma família que ainda não sabe, mas que a presença de Elias vai ser bênção para eles. Que a presença de Elias vai ser o canal que Deus vai usar para levar-lhes a multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite, e que vai levar vida quando a morte chegar nessa casa.
E é isso que eu quero que o meu irmão entenda nessa noite. Muitas vezes, nós não entendemos o sentido de muitos sofrimentos, porque nós não entendemos a vontade de Deus para nós. Muitas vezes, existem várias naturezas e várias formas e questões pelos quais nós podemos passar sofrimentos. E uma delas é não entender aquilo que Deus quer de nós. E muitas vezes ficar onde Deus não quer que nós estejamos. Mas que Deus continue te abençoando. Que você continue sendo bênção. Sempre com seus ouvidos sarados para ouvir e para entender a vontade de Deus, estando onde Deus quer que você esteja, sendo moldado como Deus quer que você seja moldado, e sendo canal de bênção para quem Deus quer que você seja canal de bênção. Que haja o tempo de viver na dependência de Deus, bebendo da água do ribeiro, comendo do pão e da carne que o corvo traz. E que chegue também um tempo que você vai ministrar bênção na despensa da viúva, do necessitado, daquele que precisa ouvir uma ministração através da tua boca. Que assim seja, e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, espero que vocês tenham compreendido a porção da palavra de Deus nessa noite. Que você guarde na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. E pratique a palavra de Deus, porque ela vai resultar em grandes benefícios para você e para a sua família. Amém? Você pode dizer amém aí no seu lar. Você pode dizer graças a Deus aí no seio da sua família. Onde quer que você esteja, você pode dizer graças a Deus por essa palavra. Amém? Glória a Jesus. Mas o culto continua. Nós acabamos de meditar na palavra de Deus, mas o culto continua. E você está convidado a continuar cultuando a Deus conosco. Vamos continuar adorando a Deus com o ministério Aleluia nessa noite. Esse ministério que é uma bênção, que tanto tem nos ajudado. E você pode compartilhar ainda essa live. Você que chegou agora, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas sejam alcançadas nessa noite pela palavra de Deus lida, pregada e cantada. Amém? Glória a Jesus.